Tricolores de toda a terra está no ar, o seu Resenha Tática. E no Resenha Tática de hoje a gente vai ter aí, vamos falar, né, sobre o Mamelodi Sundowns da África do Sul, nosso próximo adversário no Mundial de Clubes. Jogo decisivo, jogo que vai definir se o Fluminense segue ou não no Mundial de Clubes. E a gente fez um trabalho aqui para vocês que eu espero que vocês curtam, né? Trazendo aqui um pouco do Mamelodi Sundowns. A gente, modéstia à parte, vem fazendo um trabalho bem bacana nesse Resenha Tática. A gente fez sobre o Borussia, fizemos também sobre o Ulsan da Coreia do Sul, e as coisas dentro do campo estão seguindo aqui o que a gente vem trazendo de ideias, e o Fluminense enfrenta aí o time do Mamelodi, que é um time que, olha, não é um time fácil, é um time complicado que o Fluminense vai enfrentar, um adversário duríssimo, inferior assim ao Borussia. Não é um jogo como o jogo do Borussia, mas é um jogo que apresenta muito mais dificuldade do que a partida contra o Ulsan, né? E a gente vai falar sobre isso aqui. É um jogo de risco, sim. O Fluminense pode sim perder se não fizer uma partida de equilíbrio, de competitividade, de disputa. É um jogo muito perigoso para o Fluminense, esse jogo contra o Mamelodi Sundowns, tá bom? Não é o favorito o Fluminense, deixar isso muito claro. O Fluminense vai ter que entrar em campo, vai ter que fazer o seu jogo. Não tem esse favoritismo para uma partida como essa, tá? E a gente vai falar sobre isso daí. Antes de a gente começar, pedir a vocês para não esquecerem de se inscrever no canal, muito importante. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativem o sininho das notificações. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo aqui é legal, ajuda a gente a crescer. Esse é um projeto novo também nosso, que a gente está trazendo aqui para vocês. Queria pedir também encarecidamente a galera que dê um hype nesse vídeo. É muito simples, você que está aí no seu celular, você puxa o comentário para o lado, você vai ver lá a opção de hypar ou ripar, do jeito que você quiser. Você vai lá no hype gratuito, se puder pagar é mais maneiro ainda, mas sei que é difícil, né? Mas vai estar ajudando muito fazendo hype gratuito. Tá bom, galera? Muito obrigado, e a gente vai dar sequência aqui, começando aqui, falando do time do Mamelodi Sundowns, né? A gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho da história do Mamelodi, né? E está sendo muito legal esse Mundial de Clubes, porque a gente está podendo conhecer muitas equipes que a gente não, assim, por não ter tempo mesmo, não tem oportunidade de conhecer. Por isso a importância desse calendário do futebol brasileiro diminuir, para que a gente possa assistir mais partidas de futebol, né? Vamos lá para a breve história do Mamelodi. O Mamelodi Sundowns Futebol Clube é um clube, assim como o Fluminense, ele é futebol clube, tá vendo? É um clube de futebol sul-africano, sediado em Mamelodi, Pretória, né? Que é a capital lá da África do Sul, né? É Pretória que é a capital da África do Sul? Agora eu não lembro, acho que não é Pretória, não. Pretória é muito conhecido, né? Mas a capital da África do Sul, deixa eu ver aqui qual é a capital da África do Sul aqui, a Cidade do Cabo, né? Peraí que tá aqui, Cidade do Cabo, Pretória. Tá dizendo aqui, capitais. Então a África do Sul tem mais do que uma capital? Eita, cara, não sabia disso não. Ó, ela tem 3 capitais, então Pretória é uma delas, porque eu falei capital, porque eu sabia que Pretória era. Mas não é só Pretória, então eles têm 3 capitais: Pretória, Cidade do Cabo, e Bloemfontein, são as 3 capitais da África do Sul. Dando sequência aqui, pertencente ao magnata empresarial Patrice Motsepe, o clube é apelidado de The Brazilians, uma referência aos seus uniformes amarelos e azuis, que se assemelham aos da seleção brasileira. Maneiro, né? Eles têm nome de Brasília, muito legal isso. O Mamelodi Sundowns joga a Premier Soccer League e detém 18 títulos nacionais, o que faz dele o maior campeão sul-africano. Além dessas, o clube detém conquistas como 6 títulos da Copa da África do Sul, 4 títulos da Copa da Liga Sul-Africana e um título da Liga dos Campeões da África, né? E um título da Supercopa. Então é um time que também tem título internacional. Fundada em 1960 aí, um breve histórico para você do Mamelodi Sundowns, para a galera ter uma ideia aí. E dando sequência aqui, a gente falou aqui do breve histórico do Mamelodi. Como joga esse Mamelodi Sundowns, galera? Vamos ter aqui uma ideia básica de como é a formação tática desse time do Mamelodi Sundowns. Deu um trabalho para entender, mas assim, é bem interessante. Vamos ver como é que eles jogam normalmente aí, tá? O Mamelodi Sundowns utiliza pelo menos 3 modelos de jogo, 3 modelos táticos durante o jogo. Ele tem o tradicional 4-1-4-1, né, que vocês vão ver esse modelo 4-1-4-1
principalmente quando o adversário tiver a bola no campo deles. Eles se organizam num 4-1-4-1 para se defender, né? Uma linha de 4, um volante fixo, né? Que fica ali entre os jogadores deles ali, né? O cara mais estático da marcação, né? E aí o atacante lá na frente, que é o Reiner, que é um ótimo jogador, tá? Jogador de muita qualidade técnica, jogador que tem um drible rápido, finalização, enfim, a gente vai falar dele depois aqui também, do Reiners, que é um bom jogador do Mamelodi Sundowns aí. Dando sequência, eles têm um outro modelo tático, que é o 3-2-4-1. O 3-2-4-1 é muito comum eles utilizarem quando eles fazem a pressão no campo do adversário, tá? Se eles fazem um 4-1-4-1 quando estão no seu campo e a bola está no seu campo, quando eles estão no campo do adversário, né, fazendo aquela pressão inicial ali no campo do adversário, cara, com muita frequência vocês o vê fazer isso, né? Vocês o vê eles subirem dessa forma. Vocês o veem subir pressionando o adversário. E aí, nessa pressão que eles exercem aí, eles geralmente exercem essa pressão com 5 jogadores, né? Que são esses 4 aí da terceira linha e o homem da frente. Então, eles fazem isso com muita frequência. Vocês vão ver que eles vão tentar pressionar o Fluminense, eles vão tentar fazer uma pressão ali no Fluminense dessa forma, jogando com esses 4 jogadores subindo, e a gente vai mostrar isso para vocês também, para vocês poderem ter essa ideia de como eles fazem isso daí. Eu até acho que vou colocar logo aqui na tela para vocês poderem ver depois. Assim que terminar aqui, a gente vai colocar isso que a gente está falando aí para vocês, tá? Porque aí vocês conseguem, olhando, visualizar melhor como é que são, né, essas estruturas desse time deles, tá? Melhor, vou botar agora para vocês aí. Se liga aí, eu vou colocar aí esse 3-2-4-1 aí, ó. Tá vendo? 4-1. Lá atrás tá 3 zagueiros e 2 volantes. Aí eles sobem assim, ó, com 4 jogadores mais o atacante de frente, o Reiners, que eu falei para vocês, que é o jogador deles, que a gente vai falar também mais à frente aqui sobre o Reiners, jogador de 29 anos, excelente jogador de seleção sul-africana. Então eles fazem aí essa pressão quando eles jogam nesse modelo de 3-2-4-1, tá bom? Voltando aqui também no outro modelo que eu falei anteriormente, o 4-1-4-1, aqui, ó, quando eles estão se defendendo no campo deles, ó, vou mostrar aí para vocês também terem uma ideia. Tá aí, ó, eles estão no campo deles. Então eles fazem ali uma linha de 4, aquela linha reta que eu botei, olha lá, o volante de frente dele, o único volante que é o Mokoena, né, é o volante de frente, que também vira zagueiro quando o time sai com a bola, ele é um dos terceiros zagueiros, é líbero, né, e vocês conseguem ver também ali claramente que eles fazem mais uma linha de 4, né, ali, ó, tem uma linha de 4, tá, um jogador tá um pouquinho mais à frente nesse círculo grandão aí, ó, tem um jogador mais à frente, mas ali é uma linha de 4, como vocês estão vendo, e o Reiners, sempre o Reiners sobrando, que é aí o grande atacante do time deles, sobrando um pouquinho ali mais atrás, tá, galera? Então vocês conseguem ver isso aí. Eu acho que fica bem claro, né, quando a gente mostra a imagem direta aí para vocês poderem ver, né? Vocês conseguem ter uma ideia um tanto quanto melhor. Beleza? E o último modelo, que é o 2-4-3-1. O 2-4-3-1, às vezes eles também fazem isso, principalmente quando aí eles estão com a bola propondo o jogo. Quando eles estão com a bola propondo o jogo, e aí não é mais a pressão no campo e a pressão na saída de bola, mas quando eles estão efetivamente com a bola, aí eles optam pelo 2-4-3-1, que aí é uma outra formação tática que eles usam durante a partida, tá bom? Eles fazem essa saída aí do 2-4-3-1, tá ali, ó. Tá vendo? 2-4-3-1. Então eles usam também isso daí, tá, galera? Eu queria também mostrar aqui uma outra imagem para vocês, porque foi assim, que em tela está falando que sai com 3 zagueiros, mas cadê os 3 zagueiros? E eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica os 3 zagueiros, ó. O Mokoena vira zagueiro, e ele passa a jogar na linha de zagueiros, ele deixa de ser volante, olha lá ele lá no meio, tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo você tem um dos zagueiros portando a bola, né, que é o Cupido, né? O Mokoena é aquele que está no meio, e lá no final o Kekana o Kekana não, perdão. Desculpa, não, é o Kekana que está com a bola lá.
Então eles acabam fazendo aí uma linha de 3 zagueiros para poder sair para o jogo. Tá bom, galera? Deu para entender, né? Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, então, esses são as formas táticas que eles utilizam, um time que tem variação tática, né? É um time, pelo visto, bem treinado aí também, podemos dizer que tem uma boa formação tática. E em termos de escalação, qual é a escalação que normalmente eles mandam a campo? A escalação que eles mandam a campo, normalmente, é essa aí que vocês vão ver agora aí. Essa é a principal escalação que eles costumam colocar em campo nas partidas que eles fazem, né? Essa aí é a escalação do jogo contra o Borussia Dortmund, né? E que provavelmente vai ser a escalação contra o Fluminense, porque tem tudo a ver eles usarem essa escalação tanto para o Fluminense quanto para o Borussia Dortmund. Talvez uma mudança ou outra, porque o Fluminense é um time que ele é mais agressivo ofensivamente do que o Borussia Dortmund, e aí, de repente, eles vão ter essa preocupação maior, de repente, de sustentar mais o 4-1-4-1, e aí, de repente, jogar mais com lateral fixo, um zagueiro, enfim. A gente pode haver aí surpresa nessa escalação do jogo contra o Fluminense, mas basicamente o time que eles colocam em campo é esse que vocês estão vendo aí, com o Williams no gol, o Mudal, o Cupido, o Quecana e o Lunga, o Mocoena, que eu falei, o Lucas Ribeiro, que é um brasileiro, é o melhor jogador, é o segundo melhor jogador do time, né? O Zwane, o Allende, que é um meia que joga também como volante, né, de saída de bola, é como se fosse um 8, e o Matthews, que é esse 17, é um jogador perigosíssimo também. Ele é um ala esquerdo de muita intensidade, muita velocidade, explosão e boa técnica, tá? É um jogador de boa técnica também, a gente vai falar sobre ele aqui, jogador que o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado durante a partida. Então, essa aí é a provável escalação deles. Falando agora, galera, vamos falar agora um pouquinho de pontos fortes e pontos fracos. A gente vai começar aqui com os pontos fortes. Vou colocar na tela para vocês os pontos fortes. Depois eu vou colocar algumas imagens em movimento para a gente ter uma ideia. A gente está falando aqui do aspecto coletivo e no final eu vou trazer aqui jogadores, né? Que a gente deve se preocupar, indivíduos. Vamos para a parte coletiva, os pontos fortes desse time sul-africano. Vamos ter uma ideia agora melhor dos pontos fortes desse time sul-africano aí para a gente poder já ir entendendo. Aí tá aí os pontos fortes. Um time que gosta muito de atacar pelos lados, sempre com dobra de jogadores e passagem com lançamentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com nossos lados de campo, porque eles vão tentar fazer dobra em cima dos nossos laterais. Nisso a gente está bem precavido, a gente fez isso contra o Borussia Dortmund e fomos muito bem sucedidos. Tem uma marcação alta com pelo menos 5 jogadores sempre. A gente mostrou aqui na formação tática dele que eles fazem isso, né? Atacando a saída de bola do adversário. Beleza. Mais um ponto positivo. Time com muita velocidade e com pelo menos 6 jogadores muito técnicos do meio para frente. Eles têm sérios problemas na linha defensiva. Os zagueiros deles são frágeis, tecnicamente ruins, têm problema de posicionamento, não são muito organizados em termos de posicionamento e têm falhas técnicas, mas do meio para frente eles têm um time muito qualificado, tá? Eu destacaria aqui desse time deles alguns jogadores como o Mocoena, o primeiro volante, o Allende, que é o camisa 8 deles, que é um chileno, jogador de muito boa saída de bola, velocidade, tá? O Lucas Ribeiro, brasileiro, que é um meia central, driblador, bom passe, tá? É um jogador também de velocidade. E o Matthews, que é o ala esquerdo, que joga como ala esquerdo, às vezes é um ponta, jogador de muita velocidade, profundidade e drible perigoso. E o Reiners, que é o titular da seleção da África do Sul, que é o atacante, já fez 2 gols na competição, é um jogador de muita movimentação, ataca espaço, é aquele atacante dinâmico, aquele 9 dinâmico, que se movimenta muito, que ataca o espaço, que dribla, chuta. É um excelente jogador, não é à toa que é jogador titular, o atacante titular da seleção da África do Sul. Então, esses jogadores são jogadores que o Fluminense tem que tomar muito cuidado, e a gente vai falar sobre isso aqui. Fisicamente, o time também é muito forte, muito forte. Os caras são os monstros de forte, assim, uma coisa absurda que esses caras são de forte. Falando agora aqui do ponto forte desse time, eu quero colocar um vídeo aqui para vocês,
que traz isso, né, que eu estou falando, que é uma jogada do Allende, que é esse meia, que é o meia chileno, e numa jogada que ele dá um passe maravilhoso para o Matthews, que entra livre dentro da área. Se liga aí no lance aí que vocês vão ver. Ó. Vou botar aí para vocês poderem ver. Vamos lá. Ó, saída de bola. A bola vai chegar no Matthews. Olha o Matthews aí. Ó. Canhotinho, ele volta a bola para trás. Aí o Allende é aquele lourinho ali, ó, que vai se apresentar para jogar. Ele tá ali, o Allende, ó. Olha lá, ele vai se apresentar. Ele é o cara da saída de bola. Aí ele recebe, ó. Olha a qualidade do baixinho. Ele recebe, adianta a bola, lá ele com a bola. Ele vai adiantando a bola. E aí ele vê a passagem do Matthews. Antes ele dá no Mocoena e recebe. E olha o passe que ele vai dar no Matthews. Um passe simplesmente espetacular. Olha lá. Ele enfia. É uma jogada característica desse time. Assim eles fizeram um gol também. E quase fizeram outros gols contra o time coreano. Olha lá. Aí o Matthews entra livre, corta o Sully, manda um balaço e o goleiro defende. Quase foi gol do time sul-africano. Então, essa jogada é uma jogada que o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque nesse mesmo jogo teve mais dois lances muito parecidos. O Matthews entrou também livre, deu um passe para trás, o Rainer chutou, a bola passou raspando a trave. No outro, o Matthews entrou livre de novo, cruzou rasteiro e o zagueiro travou em cima da linha, junto com o goleiro, quase que o Rainer fez o gol. Então é uma jogada muito característica desse time. Né? O Matthews dá a bola, ele finge que vai ficar no campo defensivo, de repente ele vai se posicionando, pisando na linha lateral, e de repente ele já está dando a opção do lançamento. O Allende recebe e lança ele. Então o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado com essa jogada, é a principal jogada desse time, essa bola pelos lados do campo com o Matthews, né? Pelo lado direito, o ala direito do time deles, o Mudal, não tem essa característica. Nem ele, nem o Zwane. Nenhum dos dois tem essa característica. São jogadores que não têm essa velocidade como o Matthews tem. Né? Mas aí você tem o Lucas Ribeiro, o brasileiro que joga ali por dentro, é muito rápido, cai pelo lado direito também. Esse jogador, o Fluminense tem que tomar muito cuidado também, né? De não deixar ele ter tantos passos. Eu acho que ele vai ter dificuldade de jogar porque o Fluminense vai estar com cinturão de volante, vai estar com os 3 volantes com certeza. Então eu acho que para o Lucas Ribeiro ele não vai ter uma vida fácil para jogar por conta do Fluminense estar com os 3 volantes. Eu acho que não vai ser um jogo muito mais difícil para o Mamelodi do que foi contra o Borussia, por conta dessa armação tática do Fluminense e também da vontade que o Fluminense vai ter maior do que eles, do que teve o Borussia para ganhar esse jogo. Então eu acho que o Lucas vai ter muita dificuldade de jogar porque ele é um meia central, com essa quantidade de volante que o Fluminense tem por dentro. Mas muita atenção nessa jogada do Borussia. Tá bom, galera? Dito isso, vamos falar agora. Não tem só essa jogada, tá, galera? Outra coisa também importante, volto a falar. O Reiners, o atacante. Como ele é um jogador que se movimenta muito, ele deixa a linha adversária, do time adversário, sempre muito atenta e muito preocupada. Porque uma hora ele tá na direita, outra hora ele tá na esquerda, e ele tem muita habilidade, tá? E é um jogador de posicionamento. Ele fez um gol no Borussia Dortmund de cabeça hoje. Uma zaga enorme. Por quê? Porque ele se posicionou num lugar onde os zagueiros acharam que ele não ia estar. Ele estava entre os 2 zagueiros, de repente ele saiu, e quando ele saiu, ele abriu espaço para o passe e fazer o que foi dado a ele fazer o gol de cabeça. Então, é um jogador de muita movimentação, o Fluminense tem que tomar muito cuidado com ele. Por estar com 3 volantes, o próprio Reiners vai ter dificuldade de jogar, por quê? Porque ele depende muito do Rafael Ribeiro, né, do brasileiro, para jogar. Lucas Ribeiro, perdão. Vai depender muito do Lucas Ribeiro para jogar. E o Lucas Ribeiro não vai ter tanto espaço assim. Então, esse talvez seja um ponto positivo. Inclusive, o Rainer faz pivô, mesmo sendo baixinho. É um jogador muito chato de marcar. O Fluminense vai ter que tomar muito cuidado com ele, com esse jogador em especial. E tomar muito cuidado com a recomposição defensiva quando perder a bola, porque eles são muito rápidos. Mas vamos ver pontos negativos aqui, até para a gente ver que eles têm muito mais pontos negativos do que pontos positivos, pontos fracos. Vamos ver os pontos fracos do time do Mamelodi Sundowns. Tá aí, ó. É um time que dá muito espaço no campo defensivo. Por quê? Porque eles atacam com muitos jogadores e também pressionam o adversário com muitos jogadores. Então, por exemplo, o Borussia, na partida do sábado, qualquer bola longa que o Borussia enfiava nas costas das linhas dos caras, porra, era lance de gol.
era chance de gol pro Borussia. Era 1 contra 1 o tempo inteiro. Então, assim, a bola longa pode ser um trunfo. Sistema defensivo muito expostos. E os zagueiros são fracos tecnicamente, são fracos, inclusive, em termos de velocidade. Eles vão ter muita dificuldade se ficar no mano a mano. Tá? Então, é uma saída pro Fluminense. E eles vão precisar sair pro jogo. Eles já são ofensivos naturalmente. Precisando sair, eles vão ser ainda mais ofensivos. Outra coisa, a saída de bola deles é muito precária. Com uma linha de zaga tecnicamente limitada, o goleiro quase que entregou 2 gols contra o Borussia, e o goleiro deles faz muita presepada com a bola no pé. É um goleiro muito limitado com a bola no pé. Foi eleito um dos maiores goleiros do mundo, ficou entre os 10 maiores do mundo, não sei como, porque não vi qualidade nele para isso. Nos jogos que eu vi do Mamelodi, vi 4 jogos do Mamelodi, não vi isso. E tecnicamente, com os pés, ele participa muito do jogo, mas tanto nos jogos contra o Borussia, que ele deu um gol e quase deu um outro gol pro Borussia, na final contra o Pirâmide, na final da Champions africana, ele, de novo, deu um passe para o atacante do Pirâmide, o cara quase fez o gol. Então ele tem esse problema. E o time usa muito ele. Por isso que a marcação alta do Fluminense ela é importante. E por último, os blocos que jogam muito distantes um do outro. E os lados do campo exposto. Então, os blocos do time jogam muito distantes. Isso é um ponto negativo. Não tem muita aproximação entre linhas. Então, o Fluminense, se botar o Arias, por exemplo, para jogar entre as linhas, entre a terceira e a segunda linha deles, o Arias vai deitar e rolar ali. Porque tem muito espaço ali para jogar. Então, são pontos fracos. Eu vou colocar aqui na tela alguns vídeos que elucidam o que eu estou falando aqui, tá bom? E vou começar com o goleiro que eu falei aqui, a saída de bola com o goleiro. Vamos ver aqui 2 lances que o goleiro protagoniza nesse jogo. Esse aí é o primeiro. Olha lá, o zagueiro está com a bola, ele vai inverter, e aí vai subir a pressão da marcação do Borussia. Ó. E, como eu falei, eles têm lá as suas dificuldades para sair jogando. Os zagueiros dele. Por isso que o Allende desce para ajudar. Olha lá, o Allende agora vai tentar se projetar. E o Allende está sozinho. O cara não vê o Allende. Aí ele recua para o goleiro. Olha o que o goleiro vai fazer. Dá a bola no pé do jogador do Borussia. E o Borussia faz o gol. Tá aí. Uma saída bizarra do goleiro com os pés. Depois, não satisfeito. Suas jogadas. Lançamento longo lá na frente, bom antecipação. Tirar o áudio aqui. De novo, ele vai fazer isso. Ó. Ele vai tentar sair jogando. O que ele faz? Ele dá um chute para frente, a bola vai sobrar pro Borussia. Olha lá. Saiu jogando completamente errado. Aí o Borussia vai armar o contra-ataque e quase vai fazer outro gol com a saída dele com o pé. Ó. Cruzamento ao lado aberto, que eu falei. Vocês viram o lado aberto? Bola pelos lados deles é sempre risco de gol. Tá aí. E agora eu quero mostrar de novo essa questão do jogo pelo lado, que era algo que eu estava querendo muito poder mostrar para vocês aqui. Eu vou botar agora também o ataque entre linhas e a jogada pelos lados. Nesse lance você vai ver ataque entre linhas e jogada pelo lado do campo, tá? Preste atenção nessas vulnerabilidades que vocês vão ver. Aqui você cobrir. Olha lá. Ele entra sozinho nas costas do lateral e cruza e quase sai o gol do Borussia. Então vocês entenderam as fragilidades? Ó? De novo, a bola vai ser invertida para o outro lado e ele vai receber sozinho. Poderia ter ido ao fundo, mas não quis ir, né? Não teve confiança. Mas ele vai aos lados do campo e, sobretudo, esse balanço dos jogadores por dentro. O Everaldo ali como pivô, segurando os zagueiros do cara, ainda vai ser mais complicado para eles, porque o Everaldo segurando um zagueiro ali, né, fazendo o pivô, ficando centralizado ali por dentro, ele vai obrigar o outro zagueiro do time a ter que marcar os pontos, os meias que verticalizam, sobretudo o Samuel Xavier. Então, fazendo isso daí, o Everaldo segurando a linha defensiva dele, ele vai abrir espaço pela direita e pela esquerda. Pode ser uma boa para o Fluminense se for feito dessa forma. Então, mostramos aí para vocês algumas vulnerabilidades, alguns pontos positivos desse time do Mamelodi Sundowns. E agora eu vou colocar aqui jogadores. Aqui é o individual. O que o Fluminense tem que se precaver e muito aqui para não se prejudicar. Vamos começar aqui com o Lucas Ribeiro, o brasileiro Lucas Ribeiro, tá? O Lucas Ribeiro, galera, ele tem 26 anos, vocês estão vendo aí. Ele joga com um meia central. Pode cair pelo lado direito também, como vocês estão vendo. Os números dele, né, na última temporada são números, contando o Mundial de Clubes também como sendo da última temporada, são arrasadores, tá? O cara teve 50 jogos, fez 21 gols, para um meia central é muito gol, e deu 14 assistências. Simplesmente espetacular
os números do Lucas Ribeiro. 50 jogos, repetindo, 21 gols e 14 assistências, tá? Isso são números invejáveis, números que a gente não vê no futebol brasileiro para um meia central. Tudo bem, o Campeonato Brasileiro é mais disputado do que o Campeonato Africano, mas e tem jogadores melhores, mas ainda assim não dá para não levar em consideração esses números. Então, esse cara é um jogador muito perigoso que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, o brasileiro Lucas Ribeiro, beleza? Vamos para o próximo jogador que a gente tem que tomar muito cuidado também, na minha opinião. O próximo é esse rapaz aí, o Matthews. O Matthews, ele tem aí, vocês estão vendo aí, 24 anos de idade, ele é sul-africano, é jogador da seleção da África do Sul também, não é titular, mas é jogador da seleção da África do Sul, fez 36 jogos, tem 8 gols e 8 assistências. É um número bom para um ala barra ponta, né? Ele é um ala barra ponta. Na verdade, pelo mapa aí dele, aí você vê que ele é um ponta, só que no time do Mamelodi, ele joga como ala. Ele ajuda no sistema defensivo quando o time está sem a bola, por exemplo. Então, ele é um ala ponta, digamos assim, e tem números muito satisfatórios também. É um jogador de infiltração e velocidade, bom drible. Então o Fluminense tem que tomar muito cuidado com ele, né? Por essas qualidades, esses atributos que eu estou falando aqui. É um jogador que eu gostei muito dele nas partidas que eu vi, né? Me chamou a atenção muito positivamente, tá? E por último, cara, esse cara aqui que é o craque do time, o melhor jogador do Mamelodi, que é o Reiners. O Reiners na temporada, olha os números do Reiners na última temporada. Em 46 jogos ele fez 24 gols. É muito gol, tá? Muito gol mesmo. E deu 9 assistências, sendo um atacante. Você vê ali que ele também pode jogar como ponta, jogador de lado, embora não funcione tão bem assim. Ele funciona melhor como centroavante mesmo, tá? Então é um jogador aí também que já tá com 29 anos, tem 1,76 m. E, cara, é um jogador que eu gostaria de ver no Fluminense, tá? Pela seleção do país dele, ele disputou a última Copa do Mundo, fez 2 gols na última Copa do Mundo pela África do Sul, né? Fez 8 gols na Copa das Nações Africanas e nas eliminatórias até agora ele tem 8 gols também nas eliminatórias. É um jogador de muita velocidade, muita movimentação, balanço, drible e finalização. É um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado, o centroavante, o atacante deles, o Reiners, tá? Então tá aí o raio-x dos caras que a gente tem que ficar de olho e tomar muito cuidado, né, durante essa partida. Galera, e qual seria o melhor Fluminense para enfrentar o Mamelodi, tá? Qual Fluminense eu levaria a campo para a partida contra o Mamelodi Sundowns? Eu vou colocar na tela para vocês aqui qual Fluminense eu acho que a gente deveria levar a campo. Acho que todo mundo concorda, né? O Fluminense que eu levaria a campo seria com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules como primeiro volante, Nonato e Martinelli, Canóbio, Everaldo e Arias. Por que eu manteria o time do jogo do Borussia? Você falaria, pô, Quintela, mas os caras não são uma baba e você defendeu a mudança contra o Sam, a entrada do Ganso, a entrada do Cano contra o Sam, por que você mudou agora? Porque o Mamelodi é muito mais time que o Sam. O Mamelodi é um time que é muito forte fisicamente. O Mamelodi é um time que é muito perigoso atacando. Ataca com muitos jogadores. Pressiona a marcação adversária com muitos jogadores, com pelo menos 5 a 6 jogadores. Então é um time muito mais agressivo do que o Sam e um time muito mais técnico do que o Sam. Vocês estão vendo esses jogadores do meio de campo? O camisa 11 ali, o Allende, chileno. Jogador de ótima saída de bola. O Mocoena aí embaixo, ó. Muito bom jogador também, ótima saída de bola. Né? O Matthews, camisa 17 aqui, ó. Jogador, como eu falei, muito bom. O Lucas Ribeiro, um meio-campista muito perigoso. Né? O Reiners, que eu falei também, o melhor jogador do time. Então, assim, cara, é um time muito técnico e um time que tem muita velocidade e que aproveita muito essa superioridade física que eles têm. Então, assim, vai ser uma correria que só. Num jogo como esse, e que eles lutam por espaço, o Fluminense precisa ter jogadores que vão competir da mesma forma contra eles. Então, eu acho que a gente tem tudo com essa escalação para vencê-los sem tanto sufoco, tá? Então, não há que se mexer nesse time aí. A partir do jogo do Mamelodi para frente,
é esse time sem negociar. A gente pode até fazer uma substituição ou outra, no segundo tempo tira Canóbio, entra Serna para ganhar mais profundidade, o Soteldo recuperado, o Soteldo entrando no lugar do Arias, né, no meio de campo ali na volância, o Bernal entrando porque alguém está cansado, mas tirando isso, é daí para frente no Mundial de Clubes. Então, para esse jogo contra o Mamelodi, por tudo que o Mamelodi apresenta, o Fluminense tem que levar esse time muito a sério e tem que colocar o que ele tem de melhor para competir. E para competir contra esse Mamelodi, não há a possibilidade de não jogar com essa escalação que eu coloquei aí, na minha opinião, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham isso também? Vocês fariam alguma mudança? Tá? E já justificando, muita gente vai falar, tem que botar o Keno, porque o Keno agora é a bola da vez. O Keno entrou, jogou pra caralho, acabou com o jogo, né? Arrebentou, então tem que jogar. A gente lembra que o Keno, quando inicia jogo, não vai tão bem quando ele entra no segundo tempo. O Keno hoje é jogador para segundo tempo, ele não aguenta 2 tempos. Além disso, é uma arma que a gente tem, né? E o Canóbio, ele é muito importante defensivamente. Ele acaba sendo mais um volante em campo, mais um cara que nos ajudará ali na parte defensiva, impedindo principalmente as subidas dos alas deles. Então eu acho muito importante a atuação, a importância do Canóbio no campo nessa partida. O Canóbio pode até ajudar com o Matthews lá pelo lado esquerdo também, já que ele troca de posição com o Arias. O Arias joga mais no meio de campo, muitas vezes o Canóbio vira um volante pelos lados, fica livre para flutuar, enfim. Então eu acho que é jogo para o Canóbio e pela importância que o Canóbio tem defensiva. Então eu iria de Canóbio nessa partida mesmo, tá bom, galera? E aí vocês comentam aí o que vocês acham. Vocês também iriam de Canóbio, não iria? Iria de Keno, de Serna? Enfim, comenta aí pra gente poder trocar uma ideia, tá bom? Então esse foi o Resenha Tática. Agora, quarta-feira, o Fluminense enfrenta aí o Mamelodi. Torcer para que a gente faça uma grande partida, uma grande exibição e vença, para que a gente fique tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse Resenha Tática. Se Deus quiser, teremos Resenha Tática nas oitavas de final, passando aí pelo Mamelodi. Né? Muito respeito pelo Mamelodi, mas eu acredito, tá? Eu acredito e muito que vai ser possível. Tá bom, galera? Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até a próxima. Hoje tem bate-papo tricolor às 21 horas, hein? Nossa mesa redonda. Espero vocês aqui. Valeu.